Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Bolo com Fé. Eu sou a Bruna Rebelo. E eu sou o Lucas Gomes. Eu sou uma confeiteira aprendiz, aprendendo com mestre. E eu sou um amante de bolo, comendo bolo e conversando junto com a nossa confeiteira sobre fé. Mas o papo aqui sempre vai rondar a Bíblia. No pão vivo que desceu do céu. Sempre. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito profundo, que eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas. Exato. Porque não conseguem distinguir uma coisa da outra. Exatamente. E que é a nossa busca no coração. Até aquele que não acredita tem isso no coração. Existe, não existe, quem é, se ele é como ele é. Esse é o nosso assunto. E qual que é o nosso assunto hoje? Quem é Deus? Quem é Deus? Afinal de contas, quem é, né, que essas pessoas falam com tanto amor, com tanta convicção que existe, só que a gente muitas vezes não, né? A gente não vê. Não vê. Muitas, acho que a grande maioria massiva não ouve a voz mesmo, tem alguns privilegiados, né? E a gente sente, mas muita gente não consegue distinguir. Exatamente. É Deus, isso que está se movendo na minha vida, isso que está acontecendo? E levando em consideração o tanto de religiões que se surgem ao longo da história, se pergunta até de que Deus estamos falando. De quem é que nós estamos falando. Sim. Com tantas, como diz o apóstolo Paulo da Bíblia, são tantas vozes e tantos barulhos. De quem estamos falando? Sim. Do Deus que está aqui. Do Deus que se revelou nas Escrituras. Sim. E só para dizer isso, Bruno, ele não é necessariamente evangélico. Ou católico, ou... Ele é Deus. Ele é atemporal. Ele é o único. E como as Escrituras dão o nome dele, que no hebraico é o tetagrama, o nome impronunciável, que o mais perto do que temos é o eu sou. É o eu sou. Ele revela o nome dele pela primeira vez para Moisés. O eu sou. Vamos lá. Quem é Deus? Eu queria ouvir. A Sabatina começa comigo, depois ela volta. Quem é Deus para Bruna? Ele é tudo. É o soberano, ele é tudo que a gente vê, que a gente sente, que a gente escuta. Tudo que ronda, né, a nossa vida o tempo inteiro, mas eu tenho uma conexão muito forte de ver Deus olhando para a natureza, que eu acho que é uma manifestação de Deus muito grande, que não tem como você olhar e falar, cara, como assim teve uma explosão e algo tão perfeito foi criado. Então, Deus é tudo. Vamos começar então, de acordo com as Escrituras, Bruna, as nossas definições. Primeiro, que embora Deus se manifeste na sua criação, nós, de acordo com as Escrituras, não acreditamos necessariamente que o Deus que está em tudo faz com que tudo seja Deus. Então, por exemplo, a natureza não é Deus. Tá. Ela revela Deus. Sim. Mas a natureza não é Deus. Então... Não é igual, tem gente que Exato. acorda para adorar o sol. Exato. Ou assim, as definições de que Deus é uma força, Deus é o universo. Não. Não, porque o Deus das Escrituras, ele tem características que nós gostamos de chamar de os três onis, que é onisciente, onipresente e onipotente. Então, o que significa? Que ele sabe de tudo, porque ele está fora do tempo.
ele é atemporal. Tanto que a Bíblia coloca ele como o Pai eterno, ou o Pai da eternidade. Isso não quer dizer que ele está vivendo só no futuro. Isso quer dizer que ele se move em todos os tempos. Quer dizer que o tempo é apenas uma partícula dele. Ele é o Pai da eternidade. Levando em consideração que o tempo é uma pequena parte da eternidade e que ele é o Pai da eternidade, então ele se move fora do tempo. O tempo é servo dele. Ele é o Senhor do tempo. Por isso que a definição dele é o eterno. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Então, o primeiro Deus das Escrituras, ele é atemporal, ele está antes do tempo, antes de qualquer coisa, ele já era, ele já existe. Aí vem a pergunta, né? Quando Deus existiu? Não tem quando Deus existiu. Ele sempre existiu. Ele é o eu sou. Então, não tem quando. Ele é o eu sou. Segundo, ele não é criado. Ele é criador. Ele não é criado. Ele é autoexistente. Então, ninguém criou ele. Ninguém é maior que ele. Ninguém está acima dele. É que as pessoas começam a fazer perguntas que... mas antes de Deus tinha o quê? Não tem nada. Não tem, é ele. É por isso que as Escrituras começam... Eu amo Gênesis 1. No princípio criou Deus. Tem algumas versões que está assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu amo essas versões que no princípio Deus. Porque, veja, só para quem está conosco aí, assistindo conosco, e não esquece de se inscrever. Exatamente. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha com um monte de gente, porque, gente, isso é são questões da vida de qualquer pessoa. Então, já aproveita e compartilha com todo mundo. E Moisés, que escreveu Gênesis, não é? Então, quando Moisés está escrevendo Gênesis, vem comigo, Bruno. Moisés está escrevendo, Deus, ele está escrevendo Gênesis, a gente não sabe quando ele escreve Gênesis, no sentido de como foi. A gente acredita que era quando ele subia lá na montanha para falar com Deus, no Monte Sinai, e a nuvem descia e ele falava lá, e naquele momento Deus levava Moisés para dentro da eternidade. Por isso que quando Moisés começa a escrever Gênesis, no princípio Deus. Então, ou seja, Moisés está vindo no início de todas as coisas, mas quando ele chega, ele bate em uma parede. E dessa parede não ultrapassa. Quem? Deus. Chega um ponto em que nada existe, a não ser Deus. no princípio Deus. No princípio Deus. Então, tudo começa aí. O Deus das Escrituras e quem é o Deus que nós acreditamos, a quem nós servimos, então ele é esse Deus que existe antes de qualquer coisa. No princípio, ele. Autoexistente, sábio, por isso que ele é onisciente, sabe todas as coisas, onipotente, tem todo o poder. Ninguém é mais poderoso que ele. Não, ele está acima de qualquer coisa. Então, já começamos por aí. Mas a Bíblia, as Escrituras, têm duas definições de Deus. João 4,24 diz que Deus é Espírito. Por isso que nós acreditamos, né, que nós somos um Espírito, que temos uma alma e habitamos em um corpo. Corpo, alma e Espírito. Sim. Mas a maneira com que eu me conecto com Deus é pelo meu Espírito. Porque Deus é Espírito. Sim. Deus, ele tem uma forma, porque ele nos fez a imagem e semelhança dele. Isso. E essa imagem e semelhança dele não está ligada a uma questão física. Tá. Mas sim a questão de potencialidade, característica de quem ele é e do que ele tem.
Aham. Então, nos fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, nós somos e carregamos coisas que o Senhor derramou em nós. Como a capacidade criativa, governo, inteligência vem dele. Imagem e semelhança dele. Amar dele. Perdoar Tudo que a gente tem de bom dele. é dele. Todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há sombra nem mudança de variação. Então, nele não há sombra, ou seja, o que significa nem sombra nem mudança de variação? É que, por exemplo, tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou tão legal. Bem. Isso não acontece com Deus. Para ele é sempre... Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Isso significa o caráter dele. Então, não vai ter um dia em que Deus será mau. Deus foi... É como se Deus tivesse um processo de amadurecimento. Não o nosso Deus. De maneira alguma. Ele já é perfeito sempre. E tem um ponto interessante, por quê? Porque, embora Deus já é esse Deus, nosso Deus, o Todo-Poderoso e Imutável, Ele não muda, mas eu mudo. Então, o que significa? O que significa que a minha mente sofre, ou melhor, ela vive o que eu gosto de chamar de a evolução de Deus. Explico. A Bru, quando tinha 12 anos, tem o mesmo entendimento de Deus de hoje? Não. Deus mudou? Não, ele continua o mesmo. Ah, então não quer dizer que Deus mudou, mas o seu entendimento dele mudou. Sim, completamente. Então significa que agora você consegue ver ele com mais clareza do que antes. Sim. Então, o seu entendimento de Deus faz com que você consiga ver ele. Então, por exemplo, o Deus da Bruna hoje é mais poderoso do que o Deus da Bruna pequenininha. Muito mais. Porque foi ele que cresceu? Não. Foi você que cresceu. Então, aqui a gente já começa também a entender algumas as questões como mas se esse Deus é o Deus da Bíblia, porque parece que ele era mais punitivo ou menos punitivo, isso não tem a ver com ele. Tem a ver com a evolução das pessoas. Exato. Porque aqui, quando a gente lê o Velho Testamento, as pessoas não têm noção do contexto do que estava acontecendo. O mundo tinha acabado de ser criado. Exato. A galera estava aprendendo, né? O pessoal não estava evoluindo E levando ainda. em consideração do que nós acreditamos, o mundo ainda é jovem. Sim. 6.000 anos, de acordo com o que nós acreditamos, de acordo com o que também os que são criacionistas, que acreditam na criação, então ainda estamos nesse processo de aprendizado? De aprendizagem, de compreensão e de entendimento. Ou seja, é por isso que situações que aconteciam no Antigo Testamento não fazem mais necessária. E é exatamente isso que o Novo Testamento, que em Jesus, vem nos dizer. Sim. Que é isso que Jesus vem falar para nós o tempo todo. Então, a compreensão de que aquele Deus punitivo, vingativo, Deus não mudou e talvez criamos essa falácia na nossa cabeça sem ver de fato quem Ele é, que Ele é o mesmo, que Ele não mudou e que Ele é a segunda definição. A primeira eu disse que Deus é Espírito e a segunda definição de 1 João 4:7. Deus é amor. Essa é a definição extraordinária. Por quê? Porque um mundo existente é resultado do amor dele. Tudo que existe é resultado do amor dele. Porque ele realmente nos ama incondicionalmente. Exato. Porque nós somos o que somos. Erramos e erramos e erramos. Exatamente. E erramos e ele continua perdoando. E nos amando. E nos amando, né? E quando alguém gosta dessa pergunta, mas Deus sabia que tudo ia acontecer, por que deixou a árvore lá?
E isso que é maravilhoso, ele me amou sabendo que eu erraria e já tinha um plano que nós vamos falar em um outro episódio, um plano audacioso e maravilhoso para me salvar. É esse o Deus das Escrituras. Ele nunca, o plano da salvação nunca foi um plano B, né? Nunca. Sempre foi o principal plano de Deus. Exato. E só ainda aqui nesse ponto de Deus é amor, então, para você que está nos acompanhando, ó, guarde isso, Deus é amor. O que significa que Deus te ama. Eu não sei quais foram as imagens ou ideias de Deus que passaram para você, mas o Deus das Escrituras é amor. Sim. Ele nos amou, e Ele nos amou sendo ainda pecadores. Então eu quero te dizer que Deus te ama. Deus te ama. Não significa que Ele concorda com tudo que você faz na sua vida, mas porque Ele te ama é que Ele quer te transformar naquilo que Ele mesmo te planejou para ser. Então, essa é a certeza que nós devemos carregar. E essa que é a parte bonita da questão com Deus. Porque quando as pessoas vêm, né, eu acredito em Deus, porque Deus é amor. Só que na concepção delas, elas acham que por Deus ser amor, Deus tem que aceitar exatamente elas do jeito que elas são. É porque elas fazem uma confusão. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Opa! Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então as pessoas colocam o amor como sendo Deus. Então, o amor não é Deus. Deus é amor. Ele é essencialmente amor. Mas o amor não está acima de Deus. Ou seja, Deus me ama como eu sou? Ama. Mas é porque Deus te ama como você é que Ele não te deixará como está. Porque Ele te ama a ponto de te levar a viver o plano dele para a sua vida e pelo qual nós formos criados para viver. Então, primeiro, Deus é amor. Ele me ama como eu sou? A Bíblia diz que Ele me amou ainda pecador. Me deixará como eu sou? Não. Por quê? Porque nós acreditamos, de acordo com as Escrituras, que uma vez que o homem pecou, essa imagem e semelhança foi deformada. E o primeiro homem que pecou foi Adão. Isso. Ele que trouxe o pecado para o mundo. Exatamente. Mas só para a gente não fugir do nosso assunto de quem é Deus. Então, primeiro, Ele é autoexistente. Ele é o Deus das Escrituras. Só um ponto maravilhoso aqui. Ó, e vai virar até corte, hein? Pro nosso Reels. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Não me compreendam mal os teólogos agora. Senhor, me guarda. Porém, a Bíblia é a palavra de Deus, não tenho dúvida disso. Mas ela não é toda a palavra de Deus. Como que eu explico isso? No princípio criou Deus os céus e a terra. Sim. Gênesis 1. Havia trevas sobre a face do abismo. Sim. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sim. E disse Deus. Então Deus vai liberar uma palavra, sim ou não? Sim. Tem a Bíblia? Não. Mas tem a palavra dele? Tem. Então a palavra dele é antes da Bíblia. Tá. Vamos de novo. As Escrituras, a Bíblia, é a palavra de Deus. Sim. Mas ela não é toda a palavra de Deus. Sim. Porque quando não tinha o livro, já tinha a palavra dele. Sim. Entendi. Entendeu agora? Então, esse Deus que fala nos deu as Escrituras porque é a sua palavra. Mas não significa que só começou a existir a palavra de Deus a partir desse momento. Do livro. O livro. Né? Exatamente. O que significa, por exemplo, Abraão não tinha a Bíblia. Não mesmo. Mas ele tinha a palavra de Deus.
Porque Deus falou com ele. Exato. Tanto que foi um momento de confusão na vida dele, né? Porque Exato. tinham muitos deuses na E não- época e não e ele tem- ouviu uma voz. E não tem como a gente falar de quem é Deus se nós não trazermos o Abraão. Por quê? Porque as 3 grandes religiões existentes no mundo Vem a partir da descendência de Abraão. De Abraão e da fé de Abraão. Por quê? Porque a fé de Abraão é a fé nesse Deus criador e o único Deus. E nós estamos aqui, respeitamos todas as religiões, mas nós acreditamos e a nossa fé é no Deus único. Sim. Que criou o mundo, todas as coisas, quer visíveis ou invisíveis, principados e potestades, e esse é um outro assunto muito bom, ele criou até o diabo, não sendo o diabo. Que loucura, né? Mas Deus não é refém das suas criaturas, e Deus não é refém da sua criação. Oh, isso é maravilhoso. Por quê? Porque não importa o quanto de caminho errado eu tento seguir, o meu Deus sempre tem um plano e uma saída, porque os planos dele não podem ser frustrados. Aí a gente bate numa questão do livre-arbítrio. Se ele deu livre-arbítrio pra gente, como que a gente pode fazer o que a gente quiser se o plano dele já está pronto para o que ele quer pra gente? Ou isso muda de alguma maneira? Maravilhoso. Os planos de Deus não serão frustrados e a Bíblia coloca ele como o seu plano de salvação. Porém, ele nos deu, sim, essa escolha acerca de nós. Porém, o plano dele como alcance não mudará. Não muda. De maneira alguma. Agora eu escolho se eu quero crer nele ou não. Nós acreditamos de acordo... A Bíblia nos dá esse entendimento. Porém, esse será um mistério. É o que a Bíblia chama de um mistério da piedade. Por quê? Porque por mais que eu compreendesse, tentasse compreender, jamais eu compreenderia. E esse Deus que diz para mim, e esse é o Deus que eu acredito, esse Deus que não mente quando ele fala para mim, ó, vida e morte está nas suas mãos. Você escolhe. Sim. E esse Deus que fala isso, ele não mente, é verdade. Sim. Mas também é o Deus que diz que ele me criou e que ainda antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe, ele me conhecia. Então, eu prefiro viver o mistério confiando no caráter desse Deus que criou o mundo, que criou todas as coisas e que me amou. E esse Deus que não está distante de nós. Esse é o Deus que nós estamos aqui falando. O Deus das Escrituras, o Deus que não apenas cria o mundo, o Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança, mas que está em busca de um relacionamento. Ele não criou o mundo, não criou o homem só por criar e jogar ali, né? Ele queria descer todos os dias para conversar com o homem. E tem uma tradição muito interessante, a tradição judaica, que conta que o pai de Abraão, Terá, Abraão tinha muitos ídolos. Abraão era idólatra. A Bíblia vai dizer em Josué 24, 2. E a tradição conta que o pai de Abraão disse: você coloque comida aos ídolos, porque eu vou em viagem. Quando eu voltar, você tem que fazer essa tarefa. Quando o pai de Abraão voltou, todos os ídolos estavam quebrados. Apenas um, bem grandão no meio, com um porrete, um pedaço de pau. E o pai de Abraão disse: quem fez isso? E Abraão disse para o pai: foi esse. E na tradição se diz que o pai de Abraão disse: mas isso é impossível. Veja, ele tem olhos, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvidos, mas não ouve. E Abraão disse: então é por isso que eu não acredito em nenhum desses. Ele porque o Deus que eu acredito tem olhos e vê, tem boca e fala, tem ouvidos e ouve. Esse é o Deus que eu acredito. Ou seja, esse Deus que se relaciona.
Que não é uma estátua que está ali parada. Se ele não pode fazer nada, que Deus que ele é. Ele não é domesticável. Mais uma vez eu trago... E aqui no nosso podcast você vai me ouvir muito falar desse cara. C.S. Lewis. E em Crônicas de Nárnia, maravilhosíssimo, em Príncipe Caspian, quando a menina Lúcia encontra o Aslan, de novo, depois de tanto tempo sem ver Aslan, ela encontra o Aslan de novo, e o Aslan tá grandão, e ela fala, nossa, Aslan, você cresceu. E o leão diz, não, foi você que cresceu. É que quanto mais você cresce, maior eu fico. Caramba! Isso é maravilhoso, por quê? Porque se Deus que se relaciona comigo, quanto mais eu ando e caminho com Ele, mais grande, mais maravilhoso, mais poderoso, mais poderoso, mais amoroso Ele se torna. Sim. Esse Deus relacional. Sim. E eu vou te dizer, tá? Esse Deus que vai nos dando caminhos de relacionamento com Ele, mas que a ideia dele, o plano dele nunca foi que estivéssemos presos a sacrifícios. No Antigo Testamento, várias vezes, profetas e profetas falavam assim, que sacrifício, vocês acham que eu fico preso a sacrifícios, a ritos, a bois? Nada. Eu não estou preso a nada disso. Não é isso, né? O que eu quero é o relacionamento de vocês comigo. Quando É muito lindo isso. alguém perguntou para mim, Bruno, uma vez assim, o que é que Deus quer de mim? Você já fez essa pergunta? Já, várias vezes. É? E qual que é a resposta? Ele quer que eu me relacione com ele. Essa. Ô, Tô ficando esperta, gente. Vocês estão achando Fernanda. o quê? Ô, Fernanda, eu Não é? desisto. Não é essa a resposta? Ó, Passei, tirei 10. Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? O que é que esse Deus pede de você? Que pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Ele só quer isso o que ele relacionamento. É que muitas pessoas veem Deus, né, enxergam, eu creio em Deus. Só que enxergam esse Deus numa imagem muito distante de mim. E uma imagem, e aí é muito... Por quê? Por exemplo, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, tinha dificuldades em Deus por causa do seu problema de paternidade. O grande filósofo Nietzsche tinha dificuldades com Deus por causa da história religiosa da sua família e do seu pai. E tantas outras pessoas que tiveram experiências religiosas traumáticas. Sim, de E todas não as apenas formas. experiências religiosas traumáticas, mas experiências na vida traumática. Que faz com que a existência desse Deus fique nebulosa, porque se Ele é quem Ele é, porque me deixou passar por situações. Sim. E não tem como a gente fugir desses níveis de questionamentos. Sim. E aqui está a nossa fé. E eu queria muito ter a resposta, mas uma coisa eu sei, que se você confiar no caráter desse Deus maravilhoso, que é o teu Deus e quer se revelar como teu Pai, Ele vai te responder. Vai. Ele vai te abraçar. E ele vai te atrair de uma forma ou de outra, né? Eu acho que esse é o lado mais lindo de Deus. Em algum momento, que vai ser no momento que Ele quer, apesar de nos dar livre-arbítrio, a gente vai escolher se a gente vai querer ir ou não. Só que Ele vai chamar e Ele vai atrair a gente de uma maneira. E isso é muito bonito, né? É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar, porque o nosso livre-arbítrio foi corrompido pelo pecado. Então, por si só, nós jamais conseguiríamos chegar até Ele. Quem busca a Deus? Não tem nenhum sequer. Porém, esse Deus opera em nós. Sim. Ele enviou a sua palavra e os curou. Então, Deus, quem é Deus? Começamos aqui. Ele é Espírito, Ele é amor e Ele é relacional.
Sabe por que tanta gente tem dificuldade com essa parte do relacionamento? Eu acho que por estarem presos a uma religião. Porque esquece que Deus é Deus independente de qualquer placa de igreja. Então assim, se na igreja que eu vou, eu tenho que, não sei, eu tenho que usar uma certa roupa, eu tenho que usar um certo tipo de cabelo, eu não posso ir para tais lugares, eu não posso me relacionar com tais pessoas. Quando eu estou lá, eu tenho que fazer todos esses ritos para falar com Deus, eu tenho que repetir sempre as mesmas coisas. Então acho que as pessoas não conseguem ver Deus como relacional porque tem muita coisa por trás. E para você chegar em Deus é um caminho muito complicado. Porque, poxa, para eu falar com Deus, então para eu ter um relacionamento com Deus, eu vou ter que fazer tudo isso? Então eu não quero. É muito difícil. É um Deus da religião, é um Deus distante do drama humano. Parece que não é um Deus que está interessado até nas coisas mais simples da nossa vida. Eu tenho uma história. Eu me lembro quando eu era apenas um jovem na igreja e uma simples irmã, e que eu não sei ainda se ela está viva, espero que sim, e ela amava muito Deus e cantava muito forte. Eu me lembro que com alguns irmãos, eu era jovem, o pastor daquela igreja decidiu levar uma comida para ela, uma compra. E quando chegou a compra, começou a descarregar, que tirou um pacote de salsicha. Ela começou a dar muitos gritos de alegria. E a resposta dela foi: porque eu tinha acabado de orar e pedido para Deus que eu queria tanto comer salsicha. Esse é o Deus que eu acredito. É o Deus que se importa com os pedidos mais pequeninos. Esse é o Deus das Escrituras. Eu acredito nesse Deus. Sim. Esse Deus que move circunstâncias, situações, que nos vê no trânsito, que nos vê nas percas, que nos vê nas vitórias, que está preocupado com quem somos, que está querendo nos libertar de nós mesmos, que nos livra do mal da existência, porque se Deus existe, o diabo também existe. Sim. Tem muita gente que acredita no diabo, acredita na existência do mal e não acredita em Deus. Não tem como, né? Um existir sem o outro. O diabo só existe por causa de Deus. Exato. E assim, é vice-versa. Ou Deus existe, né? Ou tem gente que acredita que Deus existe, não necessariamente o diabo existe. Mas o Deus das Escrituras que eu acredito, ele existe. E infelizmente o inimigo Satanás existe, com principados e potestades, espalhando o seu mal sobre a terra. E esse Deus que nos amou e que tem um plano de salvação e que se move em nós para que sejamos resposta dele para outras e outras pessoas e que tem um propósito escondido para cada um de nós no meio dos nossos traumas e dramas da nossa vida e nos dará vitória sobre qualquer outra situação. Sim. E nos chamou para trazermos o reino dele para a terra. Esse Deus que está acima de qualquer religião, que está acima de qualquer situação, que nos amou e que nos ama. Porém, e é importantíssimo dizer isso, que esse Deus também é santo. Sim. E eu não quero que você tenha problemas com a santidade dele. Mas é essa certeza que eu tenho, Bruno, que ele me ama. Porque ele, sendo totalmente santo,
não desistiu de se relacionar comigo totalmente pecador. Sim. Embora ele seja totalmente santo. Mas ele não desistiu de se relacionar comigo. Esse é o Deus das Escrituras. E agora a gente vai para uma partezinha que está ligada à nossa fé. Sim. Né? Que é esse Deus e o Deus das Escrituras que nós acreditamos. Tem gente que acredita em um Deus em manifestações. Nós acreditamos em um Deus, um único Deus. Em 3 pessoas. Sim. Isso confunde, acho que, a cabeça de muita gente. Né? Ele é Come um pedaço de bolo. Boa. Ele é um Deus só que ele se divide em 3 pessoas. Não. Vamos tirar o dividir. Ele nunca está dividido. Então ele é um... Tá Em 3 vendo? pessoas. Até eu ainda tô confusa. É um Deus em 3 pessoas. Como uma família. A família é a melhor maquete para explicar o que nós chamamos de trindade. Eu, minha esposa, a Tati e o Gabriel. Somos uma família. Ligados. Somos um Sim. em 3 pessoas. Sim. Mas somos um. Aham. Por exemplo, se eu ver a Bruna, eu vejo o Fernando. Sim. Se eu chegar num lugar sem ele, cadê o Fernando? Se ele chegar num lugar sem eu, cadê a Bruna? E mesmo que o Fernando não esteja, a Bruna estando, o Fernando está. Sim. Então, o Deus das Escrituras é um Deus em tanto que a Bíblia diz, no princípio Deus. E a palavra usada ali é Elohim, que está no plural. E que se nós não compreendêssemos a partir desse ponto, nós poderíamos dizer que são 3 deuses, mas não é. Mas não são. Porque ali é o que chamamos de um singular, de um... Oh, meu Deus. Plural. Esqueci o nome. É um singular composto. Tá. Por exemplo, é como quando você pede uma uva. Uma pessoa não vai te trazer uma uva, ela vai te trazer um cacho. Né? Porque tem a ver com... É um composto, uma unidade composta. Sim. Unidade composta. Esse Então, Deus que está aqui no Elohim. primeiro, ele é Elohim. Elohim, que é uma unidade composta. Tá. Por isso está no plural. E quando o Moisés o Senhor vai em Deuteronômio 6,4, ouve, ó Israel, chamar. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, o único ali também está em unidade composta. Assim como quando a Bíblia diz em Gênesis 2 que o homem e a mulher se tornou uma só carne. É uma unidade composta. Sim. Então, o que nós acreditamos? Deus é um só em 3 pessoas. Então, temos o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Que sempre existiram. Se ele está aqui, Exato. Por quê? logo Porque no primeiro... porque já que estamos falando que é um só Deus, então eles têm a mesma essência. Sim. O que significa que os 3 são atemporais. Sempre existiram. Porque são Deus. O é Deus um só. Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Porque para ter o Deus Filho, ou o Deus Pai, o Deus Filho depois tem que nascer. Mas ele sempre foi tudo junto. Ele está no Pai, ele foi gerado no Pai. Lembra na carta aos Hebreus, quando a Bíblia diz, esse é meu filho, eu te gerei, não te criei. Porque se o Filho de Deus, se Jesus é Deus, ele não é criado. Jesus humano é criado. Sim. Cristo, o próprio Deus, o Filho de Deus, o Verbo, o Logos, a palavra, ele não é criado. Em Gênesis 1 está aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Verso 2, o Espírito de Deus pairava. Verso 3, e disse Deus,
haja luz. E A houve palavra é luz. Cristo. Cristo é a luz do mundo. É porque aqui, logo em seguida, ele cria depois o sol e a lua. Então depois. essa luz aqui não é a luz do sol. Essa luz aqui já é Jesus. Exatamente. Tá. E Ele o é a luz. Espírito que pairava sobre a face das Espírito águas de Deus. é o Espírito Santo. Exatamente. Por isso que em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz, façamos. Verdade. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Então, como que ele vai... Tá falando façamos para quem se não tem ninguém ainda? Exato. Há quem diga que são os anjos. Mas se você... E é uma outra coisa, porque Deus é aquilo que nós falamos. Quem é esse Deus? Esse é o Deus que se relaciona e se relaciona. A Bíblia diz em Provérbios que a glória de Deus é encobrir as coisas. E a glória dos homens é descobrir as coisas que Deus encobriu. Então, essa revelação de Deus é progressiva. Sim. Então, veja, nós sabemos que tem o Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o Espírito Santo que se move e o Filho ainda é a palavra. Cadê ele? Ele é o que João lá chama de o Logos, a palavra, o verbo. Mas o verbo se fez carne. E ele era Deus e estava com Deus. Sim. E ele é revelado em todo o Velho Testamento, né? E ele está escondido em todo o Velho Testamento e se manifestará o Filho de Deus, Jesus Cristo, no Novo Testamento. E porque ele é Deus, então ele tem o mesmo nome do Pai. Sim. Como que é o nome de Deus no Antigo Testamento? Eu sou. Eu sou. Quantas vezes Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Sim. Eu sou. Várias vezes ele disse, eu sou. Quando foram prender ele no Getsemane, quem é Jesus de Nazaré? E ele diz, eu sou, a Bíblia diz que os soldados caíram. Porque quando ele diz, eu sou, não é mais um homem dizendo, eu sou. É o próprio Deus. É o próprio Deus dizendo, eu sou. E quando ele declara quem ele é, ninguém aguentará ficar diante dele. Sim. Então, o Deus das Escrituras é o Deus que nos ama, que se relaciona conosco e é um Deus que tem um plano de salvação. Ele nos colocou, ele nos deu governo, ele nos deu domínio. Salmos 8 diz que ele nos fez um pouco menor do que os anjos. O Salmo 8, para você que está conosco agora, e só mais uma vez, não esquece de compartilhar, de curtir. Sim, de se inscrever no canal. Se inscrever. Por favor. Eu vou comer esse bolo tão maravilhoso. Salmos 8. O Salmos 8 aqui, ó. É um dos salmos que eu mais amo na Bíblia. Quer que eu leia para você terminar de mastigar? Cadê? Eu ia contar a minha história aqui. Então conte. Que quando eu li esse salmo, eu disse, eu quero que o Senhor se revele. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande. O Senhor está nas tempestades. Eu lembro que eu tinha 17 anos. Eu quero ver o Senhor em tudo. Eu me lembro que eu fui para a escola, eu estudava à noite. Naquele dia, quando eu desci, deu uma tempestade. Mais uma tempestade. Daquelas. E eu tive que voltar a pé, porque acabou a energia. E eu lembro, eu sou muito doido, que no meio da tempestade, eu lembrei, eu disse para Deus que eu queria ver ele na tempestade. Eu soltei a bolsa e levantei as mãos. Meu Deus. Eu acho que foi uma das vezes que eu mais senti Deus na minha vida. Porque o Salmo 29 diz que Ele é quem orquestra as tempestades. Ele, nada foge do controle dele. Sim. E o Salmo 8 é esse salmo. Lê para nós, por favor, Salmo 8. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é magnífico em toda a terra. Tu que puseste tua glória nos céus, da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força.
por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingador. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que te lembres dele? Essa é a pergunta. Que é o homem? Então, a gente fala assim, quem é Deus? Não, a pergunta é, quem é o homem? Quem sou eu, né? Na fila do pão. Quem sou eu? Ele criou tudo, ele criou todas as coisas. Que é o homem para que dele te lembres? Porém, o texto diz, e o filho do homem que o visites, dando a nós a revelação desse Deus que quer descer para falar conosco. Que na verdade se manifesta aqui, de alguma forma, quer nos atrair para Ele. Sim. E o texto continua. Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. É isso que Ele fez conosco. Nos fez um pouco menor do que os anjos. E nos coroaste de glória e honra, porque o homem é a coroa da criação. Veja, eu amo os animais. E um dos meus sonhos é ir para a África, no safari, e ver as grandiosidades. Porém, nenhum deles tem o que nós temos. O domínio e a inteligência. Sim. E a capacidade criativa. Deus nos fez um pouco menor do que os anjos e nos deu domínio. Ou seja, para as pessoas que estão conosco agora, nunca pense que uma situação, por mais difícil que seja na sua vida, ela é o fim. Deus te deu graça, Deus te deu inteligência. Sempre haverá uma saída, sempre haverá um escape, porque Ele colocou isso em nós. Eclesiastes diz que Ele colocou a eternidade em nós. Sim. Mas isso não quer dizer que a gente não vai sofrer. De maneira alguma. Porque as pessoas acho que têm muito dividido na cabeça delas. Deus é mesmo aquele Deus que castiga, mas Ele é amor e Ele castiga. Ele castiga. Eu acho que tem muitas questões na cabeça das pessoas, porque, cara, por que tem tanta doença? Por que eu perdi um filho? Por que Deus permitiu que o pastor da minha igreja mexesse comigo de uma forma que eu me senti violada? E nunca mais conseguisse entrar numa igreja ou ver Deus de outra forma. Então, as pessoas têm muito isso, essas questões, né, na cabeça. Mas Deus é um pai, mas um pai que castiga ou que me ama? Então, acho que entram num conflito muito grande. Deus é o Pai perfeito e, infelizmente, nem sempre os seus filhos, para dizer, os seus filhos quase nunca agem de acordo com aquilo que o nosso Deus derramou em nós. E, infelizmente, tragédias acontecem. Porque estamos no mundo, né? E porque quando eu não sou esse objeto do erro, o outro desrespeita e faz esse caminho de transgressão. Sim. Mas eu continuo confiando no meu Pai, que Ele nunca me deixou e nunca me abandonou. E que Ele sempre terá um caminho de resposta e milagre. Sempre. E essas circunstâncias que acontecem com a gente não quer dizer que Deus não desperdiça nada. Exatamente. Então, isso que eu vivi em algum momento da minha vida, se eu permitir, Deus vai me curar dessa ferida e Ele vai usar isso que aconteceu comigo de alguma maneira. Ele vai transformar toda essa situação. Eu nunca terei todas as respostas. Sim. Mas como disse C.S. Lewis, Deus não respondeu porque Jó sofreu. Deus respondeu a Jó quem ele é. Sim. Jó não teve resposta. Jó viu Deus e isso bastou. Então, se você vê Deus, se você confiar no caráter dele, em quem ele é, abrir o coração e
deixar viver essa experiência, provar e ver. Eu não consigo, por mais que eu tentasse descrever o quão maravilhoso está esse pedaço de bolo. Eu tenho que te convidar a provar. E por mais que a gente fique aqui em 3 horas de podcast, eu não vou conseguir fazer você entender como ele é. A não ser que você decida um único caminho. Provar e ver. Ele é bom. Sim. Ele é acessível. Ele é acessível. Eu acho que esse é o principal ponto, porque tira o bloqueio da mente de eu só vou encontrar Deus em um lugar, em uma igreja ou com um líder espiritual. Pode ser que seja assim, mas Deus quer que eu tenha um relacionamento com Ele. E está muito além disso. Exatamente, Ele quer que eu tenha um relacionamento com Ele. Ele quer. Porque uma vez que o plano dele é relacional, e no nosso próximo episódio nós vamos falar do plano de Deus audacioso em nos salvar e nos enviar o seu Filho Jesus Cristo, ninguém mais precisa ser o meu mediador entre eu e Deus. E olha, eu sou um pastor e como pastor eu ensino, oriento, guio as minhas ovelhas, mas eu não sou mediador entre elas e Deus. O mediador é Jesus Cristo, nosso Salvador. Sim. Ou seja, aonde você estiver agora, você tem acesso a esse Deus que nós estamos falando. E esse Deus que quer se relacionar conosco em todas as áreas, em todos os lugares, em todas as situações da nossa vida. Sim. Ele é acessível. Sim, totalmente acessível. E, já que a gente está falando sobre isso, eu quero te deixar um convite. Então, se você tem qualquer barreira no seu coração, se você ainda não conhece esse Deus que a gente está falando, se não faz esse sentido ainda na sua cabeça, vai para um lugar que é um lugar só seu. Se tranca em algum lugar. Você se trancava no banheiro, que você falou que sua casa era bem pequenininha, né? Aqui em casa, o Fê se tranca no escritório, eu me tranco no meu quarto. Então, encontra um lugar só seu que vai estar silêncio e conversa com Deus. Não tem formalidade, né? Uma coisa que eu aprendi que para mim foi a coisa mais linda que eu poderia aprender é que eu não preciso ensaiar. Eu não preciso chamar Deus de várias formas. Eu não preciso falar todos os nomes dele. Eu posso chamar ele de pai. Eu brinco com a Lolo que eu falo, filha, eu chamo Deus de paizinho. Como você quer chamar ele? Ah, mamãe, eu quero chamar de paizão. Eu falei, então chama de paizão, tá tudo certo. Então, é esse Deus que a gente está falando, que quer um relacionamento com você. Então, vai para um lugar calmo e conversa com ele como você estivesse conversando com o seu melhor amigo. Sem formalidade, sem questões de, será que Deus vai se incomodar se eu falar isso ou aquilo, ou desse jeito ou do outro, eu tenho que ajoelhar, eu posso fazer isso sentado, eu posso fazer isso de pé. Faz primeiro do jeito que você sentir no seu coração, mas fala com ele. E fala que você está aberto, né? Que você quer ter esse relacionamento com ele. Porque, de uma maneira ou de outra, ele vai se achegar a você. E aí, é aí que a parte bonita acontece. Provar e ver de que o Senhor é bom. Bom demais. E nós tivemos muitas perguntas para esse nosso episódio? Sim, temos algumas perguntas que eu anotei aqui. Eu já fui falando, né? Tinha uma pergunta que você já respondeu, né? Deus é uma pessoa ou um espírito? Você já falou? Deus é espírito, mas nós dizemos que ele é uma pessoa, ele não é algo, ele é alguém. Não no sentido de pessoa física. Sim. Mas pessoa por quê? Porque nós estamos falando desse Deus que é amor, que ama, que é justo, que é sábio, que é inteligente, nos deu a capacidade racional. Tem ciúmes no sentido de zelo, Sim. não ciúmes no sentido pejorativo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes, anseia por nós. Sim. Então, nesse sentido de pessoalidade, sim,
Sim. Ele é espírito, ele é pessoal. Mais uma pergunta. Será que esse Deus é o mesmo Deus para todas as religiões do mundo e só muda o nome? Ele é o mesmo Deus para todos que querem acreditar nele. Mas ele não é o mesmo Deus das religiões porque ele se revelou nas Escrituras. Ainda que seja o cristianismo, se tiver pregando um Deus contra as Escrituras, não é ele. O Paulo disse que se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho que não seja das Escrituras, Ele não acredita nem não no acredita. anjo. Então, o Deus a qual nós estamos falando é o Deus das Escrituras. Que o único caminho até ele não é coisas, é alguém. Jesus. Sim. Que a gente Only vai way. falar mais sobre O único isso caminho. num outro episódio. Exato. E já que a gente vai falar sobre isso no outro episódio, talvez a gente possa encerrar com essa pergunta, porque é uma pergunta interessante. Talvez uma pessoa que não tenha lido tão a fundo o Evangelho ainda. Ela pergunta assim: como ser cristão com tantas provações no nosso dia a dia? O que eu falo? Eu acho que essa é uma das maiores características de ser um cristão, né? Eu não sei o que eu falo. Porque é o seguinte, ó. Jesus falou assim. Ele está ó, se controlando. Eu vou emendar essa pergunta até numa só, falando assim, Deus, ele fica testando a nossa fé? Não. A Bíblia fala da provação da vossa fé. A prova da vossa fé é porque ele não está testando. Ele está purificando a nossa fé. Então não é testando. Mas as provações, primeiro, tem a ver com, primeiro, o mundo como mundo. Segundo, também não acredito que ser crente é só ficar vivendo de prova em prova. Pelo amor de Deus, Tem a ver com né? as minhas escolhas, tem a ver com as minhas administrações, tem a ver como que eu lido com as pessoas, tem a ver com o meu processo de cura e aceitação comigo mesmo. Agora, uma vez que eu sou discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo amor de Deus, se chamaram o meu Jesus de Beelzebub, de príncipe dos demônios, Eu, hein? não. O sofrimento faz parte da caminhada porque o mundo nos odeia. Porque nós somos, Com todas as forças, né? nós somos contrário. Nós pregamos o amor, nós pregamos o perdão, nós pregamos a graça de nosso Senhor Jesus, mas também pregamos a justiça e a santidade. Então A mudança de vida, né? Nós andamos na contramão. Então é muito natural que as provações e as dificuldades rondem o nosso caminho. E se eu acredito num ambiente espiritual, por que o diabo está de fora disso? É. Eu estou do lado oposto. É natural que as coisas fiquem mais complicadas. Sim. Mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Sim. E quem está no mundo é o diabo, mas quem está conosco é Deus. Então muito é natural maior. que coisas aconteçam. Totalmente. Mas, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E tem uma versão que diz: todas as coisas conspiram. E eu faço parte de uma conspiração divina ao meu favor. E é isso que eu acredito. Você acha que Deus precisa ser defendido? Sempre que a gente vê alguma coisa... Por exemplo, agora a gente está num cenário das Olimpíadas. Então, teve todo aquele auê de tudo que a gente viu por aí. Você acha que a gente, como cristão, a gente precisa defender Deus? Ele precisa ser defendido? Deus não precisa ser defendido, mas como
discípulo de Jesus, eu serei posicionado. Mas o meu Deus não precisa ser defendido. Ele disse, minha vingança eu mesmo retribuirei. Vocês perdoem, ame. O que compete a vocês é amar, perdoar. Se posicionem, olhem para o alvo e andem. Mas, como se Deus precisasse ser defendido e começasse uma guerra física de um Deus. O que o Senhor Jesus disse para Pedro? Pedro, quando Pedro cortou a orelha do soldado, se eu quisesse, Pedro. Acabava com ele aqui na hora. Ah, Pedro. Deus está além disso. Muito além. Bom, episódio maravilhoso. Espero que vocês tenham curtido, mas para esse episódio valer a pena, você precisa conhecer Deus. Senão, com certeza, tudo isso que a gente falou não vai fazer nunca o menor sentido para você. Peça para Ele se revelar. Sim. Peça para Ele, como nós estamos pedindo por Ele agora, falar com você, Sim. Aí aonde você está. Sim. E ore com Ele, fale da sua verdade, dos sentimentos mais sinceros do seu coração. Com certeza, Ele te entende e Ele vai te atender. Com toda a certeza desse mundo. Se tem uma certeza que eu tenho é essa. Eu também. Depois conta pra gente. Depois das suas experiências, volta e vem contar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. E mais uma coisa, hein? Esse Deus que é maravilhoso, e quando você tiver esse encontro com Ele, não guarda só Ele para você, não. De jeito nenhum. Compartilha Ele. É que eu acho que... Eu acho não, né? Eu tenho certeza. É uma coisa tão... É uma felicidade tão grande de conhecer Deus. É um sentido na vida. Que você não consegue guardar só para você. É impossível, né? Eu me vejo nessa situação que eu quero falar para Deus e o mundo, né? Quero falar para todo mundo sobre Deus, porque o que Ele faz na gente é um negócio que não tem explicação. É igual quando eu não tinha filhos, eu não queria ter filhos. E sempre que eu conversava com algum pai ou alguma mãe, era sempre alguma reclamação. Eu tô muito cansada, eu gasto muito dinheiro, isso... A lista de reclamações era imensa. E eu sempre perguntava, mas qual que é a vantagem, então, de ser mãe, de ser pai? O amor. Quando essa criança olha pra você e diz que te ama, te abraça e te beija. Eu olhava e falava assim, cara, é só por isso. Eu tenho um cachorro, é super legal e tal. Então, quem não tem, nunca vai entender o sentimento que é. E hoje eu falo, né? A lista dos lados, se você for ser racional, você nunca vai virar pai ou mãe. Agora, quando você envolver, quando você virar, você vai entender. É porque o caminho não é o teórico, é experimental. Sim, totalmente. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém. Amém. Se inscreva no canal, estamos esperando, ativa o sininho para você ficar notificado de sempre que for episódio ao ar. Não esquece de curtir aqui, deixa seu like maravilhoso e também compartilha esse episódio e também a nossa página para todo mundo conhecer sobre esse Deus tão maravilhoso que a gente está falando aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau. Tchau.